Obrigado, Ale. Olá, meus amigos. Um feliz sábado a todos. Estamos aqui iniciando a nossa vigília, preparando o remanescente. Uma vigília que já está há um bom tempo, né? Nós temos aí mais de um mês falando sobre ela e, graças ao bom Deus, chegou o grande dia de nós iniciarmos, né? Como vocês sabem, nós vamos ter uma vigília de 15 horas em 2 dias. Hoje vamos ter uma primeira parte e no domingo nós iniciaremos às 5 da manhã até às 5 da tarde para a honra e glória do nosso Deus. Antes de tudo, vamos fazer uma oração ao nosso Deus para que tudo que seja feito e falado aqui seja assim, diz o Senhor. Oremos. Querido e amado Deus, queremos agradecer ao Senhor por essa dádiva de estarmos aqui reunidos, muitas pessoas, com o propósito de conhecer a Tua vontade, Pai, para que nós possamos estar preparados para o que vem pela frente. Sabemos que as artimanhas do inimigo, de que nós não façamos o que o Senhor deseja, mas nesse exato momento pedimos que o seu Santo Espírito esteja nas mentes de todas as pessoas, tanto que vão passar alguma coisa nessa vigília, como também naquelas que vão ouvir, para que tudo que seja falado e dito seja o assim diz o Senhor, que possa transformar a nossa vida essa vigília, para que possamos ser, sim, o remanescente fiel que o Senhor deseja. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona para nós, inclusive essa maravilha de iniciarmos o Santo Sábado do Senhor em Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos os demais organizadores. Existem muitas pessoas aqui nos bastidores e eu sei que organizar um evento desse dá um certo trabalho, mas que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Eu gostaria também de saudar todos aqueles que nos assistem agora, vocês que estão nos lares. Um feliz sábado a todos vocês. Somos todos de uma e da mesma família, né? Não, como estamos estudando na lição de Efésios, não existe pátria, não existe clube, não existe família, associação, porque aqueles que estão em Cristo, eles são de uma só e mesma família. Então, um feliz sábado a todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje gostaria de estudar um pouco sobre a identidade adventista. O que a identidade adventista tem a ver com a doutrina do santuário é o que nós vamos descobrir agora. Deixe-me perguntar ao Roberto, agora são 18h24. Nós temos até qual minuto? Tiago, peraí só um minutinho aqui, porque fechou. Mas, se eu não me engano, é até 8h15. Isso tudo? Não, mas eu vou terminar antes. Peraí, deixa eu dar uma... Vamos tranquilizar aqui os nossos amigos. Fica na paz aí. Eu tinha feito aqui, porque tem algumas outras coisinhas antes. Peraí, deixa eu só abrir, porque fechou. A mensagem aqui vai até às 7h50. Tá, 7h50 temos. E as perguntas? Eu vou falar só 1 hora e depois nós vamos ter aí mais uns 20 minutos para perguntas. Tá ok, então. Ok? Deixa eu colocar o meu telefone aqui no mudo, para que não interrompa. Pois bem. Identidade, redescobrindo os fundamentos e objetivos do adventismo. A doutrina adventista, ela vai ter início... Só um minuto aqui. Pronto. A doutrina adventista, ela tem início com o estudo das profecias de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Lá no século XVIII, um homem chamado Guilherme Miller e vários outros pastores, estudantes da Bíblia, eles chegaram em Daniel 8,14, que diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, essa seria aquela pedra
que deu origem, né, a todas as demais. Aquele primeiro dominó que, quando cai, ele vai derrubando e ele vai arrastando a sequência de eventos. Então, eles entenderam que essa purificação do santuário corresponderia ao juízo final, onde Deus iria separar os bons e maus e purificar a terra pelo fogo. Mas como saber o término do período? Quando que essas 2.300 tardes e manhãs chegariam ao fim? Se eles descobrissem o final do período, saberiam quando ocorreria o juízo final. Bem, era preciso encontrar quando esse período começava. E eles continuaram estudando e viram que Daniel 8 estava em conexão com Daniel 9. E ali em Daniel 9, eles leram no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, consultando enciclopédias, livros antigos de história, refazendo a cronologia antiga, eles compreenderam que essa ordem foi expedida em 457, foi o decreto de Artaxerxes, dando autonomia ao povo de Israel na província de Judá, e eles pensaram, se 457 dá início ao período, nós vamos contar 2.300 anos e descobriremos a data do juízo final. E assim eles fizeram e chegaram no ano de 1844. Agora, se você fosse uma pessoa daquela época que estava ouvindo as pregações de Guilherme Miller, você ia se perguntar, mas em que época de 1844? Pode ser no inverno, pode ser na primavera, ou pode ser no verão, eu me refiro ao verão do hemisfério norte, ou pode ser no outono, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em que época do ano Jesus vai voltar? Em que época do ano será o juízo final? Isso eles não descobriram em Daniel. Eles falaram, vamos estudar mais a Bíblia. E lá no livro de Levíticos, eles encontraram o dia do mês em que ocorria a purificação do santuário, o dia da expiação. Então, eles já haviam descoberto em Daniel qual era o ano que o santuário celestial, né, porque eles não compreendiam o celestial, eles entendiam que o santuário era a terra, né? Então, lá em Daniel, eles compreenderam quando seria o juízo, né? Quando terminassem as 2.300 tardes e manhãs. Descobriram o ano, né? 1844. Mas não sabiam nem o mês, nem o dia. Isso eles descobriram no livro de Levítico. Eles viram ali em Levítico 23, versos 26 a 27. Disse mais o Senhor a Moisés, aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Levítico 23. Então, eles precisavam saber quando seria o dia 10 do 7º mês, no calendário judaico. Então, eles precisaram compreender, estudar o calendário judaico e transportar essa data do calendário judaico para o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Então, o mês 7 do calendário judaico não é o mês 7 do calendário gregoriano, que seria julho, né? O mês 7 do calendário judaico, né, no dia 10, correspondia ao dia 22 de outubro de 1844. Então, eles descobriram o ano em Daniel. E depois, estudando o livro de Levíticos, descobriram o mês e o dia. E agora eles travaram as duas informações e começaram a proclamar: Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. O juízo chegou, prepare-se, você terá de prestar contas. O fim do mundo está chegando. E se eu fosse
detalhar a história, eles já haviam passado um pequeno desapontamento no início de 1844, porque eles não sabiam o dia do mês e o dia, o mês e o dia do ano, né? E então eles refizeram os cálculos, e esses cálculos foram apresentados em agosto de 1844, no verão do hemisfério norte. Então, eles tiveram 3 meses para fazer toda a pregação, para divulgar a data de 22 de outubro de 1844. Os que tinham bens venderam, os que tinham empresa fecharam, eles deram tudo de si, todo o dinheiro foi empregado para imprimir folhetos. As revistas do Advento chegaram a todos os postos missionários ao redor do mundo. Foi um movimento incrível. Mas quando chegou o dia de 22 de outubro de 1844, as pessoas que estavam aqui nessa rocha, na propriedade de Guilherme Miller, a chamada Rocha da Ascensão, elas foram profundamente desapontadas. Elas ficaram muito tristes. Elas disseram que era como se tivessem perdido todos os seus amigos terrestres. Eles esperaram Jesus até a meia-noite, e quando o relógio soou às 12 badaladas da meia-noite, eles choraram até não haver mais força. Eles esperavam nunca mais passar um inverno nesta terra, nunca mais ter a pele queimada pelo sol, não mais ter de pagar impostos, não mais ter de trabalhar no campo, enfrentando os espinhos e as ervas daninhas. Eles estavam esperando a companhia dos anjos, e o desapontamento foi muito terrível. Eles haviam perdido tudo, eles entregaram tudo, porque eles manifestaram a pura fé de que Jesus iria voltar. Não sabendo o motivo do seu desapontamento, alguns homens se reuniram nesse celeiro, lá na costa leste dos Estados Unidos. E entre os homens que se reuniram aqui para orar, estavam Hiram Edson e Owen Crozier. E eles estudaram, investigaram, procuraram verificar cada elo da corrente que os levou até ali, investigaram a tipologia das festas, a cronologia, Daniel 8, Daniel 9, estudaram, leram o livro de Hebreus, e quando eles se esforçaram ao máximo, eles fizeram uma última oração e saíram do celeiro, cada um para o seu trabalho. Mas eles estavam com muita vergonha de passar pelas vias comuns, e eles escolheram passar pelo meio de um milharal. E enquanto estavam cruzando o milharal, Hiram Edson escreve no seu manuscrito que o céu se abriu diante dele e que ele viu de forma clara e distinta que, em vez de Jesus sair do santuário e vir à terra, Jesus atravessava o santuário celestial, saindo do santo e entrando no santíssimo. Havia ainda uma obra a ser feita no santuário celestial antes que Jesus pudesse vir à terra. A terra não era o santuário, havia uma estrutura, havia um templo com 2 compartimentos, onde o Pai e o Filho estavam empenhados na obra da salvação humana. E então o Owen Crozier, que se adiantou à frente, ele sente a falta de Hiram Edson, que estava olhando para o céu. E então ele pergunta: Hiram, onde você está? Você está aí parado? E Edson escreve que respondeu. Aliás, isso mesmo, Edson escreve o seguinte: Crozier, o Senhor estava respondendo a nossa oração matutina, dando-nos luz sobre o desapontamento. Então, eu contei bem detalhadamente essa história, para vocês entenderem como que as doutrinas adventistas foram organizadas, como que elas foram reunidas, como elas foram sistematizadas. 2 anos depois, Crozier e Hiram Edson escreveram um artigo chamado The Law of Moses,
foi publicado em uma revista The Day Star Extra. Havia várias revistas, vamos dizer assim, publicações milleritas na época. Eram os canais de YouTube daquele momento, né? Hoje, as pessoas publicam as coisas em suas redes sociais, em seus sites, em seus canais no YouTube, mas naquela época eles publicavam nessa espécie de jornal de folheto. E esse artigo ele possui várias dezenas de páginas. Eu quero dizer que nós estamos traduzindo e vamos publicar, vamos disponibilizar esse arquivo para vocês. Esse é o primeiro documento sistematizando a doutrina do santuário, escrito por Crozier e Hiram Edson. Por que eu estou destacando isso? Porque muitas pessoas pensam que o santuário surgiu da cabeça de Ellen White, né? Que ela teve uma visão e ali simplesmente ela falou, olha, não, Jesus Cristo não voltou e existe um negócio de santuário, mas não. A doutrina do santuário surge após o desapontamento, depois de intensos momentos de oração, olha, daquele momento onde Hiram Edson viu o céu se abrir e Jesus, em tempo ao vivo, atravessando o santo para o santíssimo. Aquilo era em 1844, na manhã do dia 23. Eles foram publicar o artigo 2 anos depois, quase 2 anos depois, não é? Então, foi depois de muita meditação e muito estudo que eles publicaram isso daqui, e isso sistematizou a doutrina do santuário. Portanto, a nossa preocupação, meus irmãos, e a nossa esperança neste momento devem estar no santuário celestial. A nossa preocupação porque temos de compreender o tema e viver de acordo com esse chamado. E a nossa esperança porque ali Jesus Cristo está resolvendo, solucionando o problema do pecado. Então, a doutrina do santuário ela é importante, não é porque é o santuário que é uma doutrina adventista, não. A doutrina do santuário é importante. Memorize isso, decore isso, anote na sua Bíblia. É porque Jesus está dentro do santuário. Jesus é o centro das Escrituras. Então, os santuários móveis, eles não têm importância em si. A importância é porque Jesus está lá, perante aqueles móveis, ministrando em prol da humanidade. Por isso, a doutrina do santuário é a doutrina mais importante, e em volta da doutrina do santuário orbitam todos os temas da Bíblia. Por quê? Porque tudo orbita em volta de Jesus. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O livro de Efésios escreve que todas as coisas vão convergir nele. E onde ele está? No seu santuário. Muitos anos depois, quando escreveu O Grande Conflito, ali a página 23, Ellen White escreveu assim: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. O assunto do santuário revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigirá o grande movimento do advento e apontar a novos deveres ao trazer a lume a posição e a obra do seu povo. Então, veja o seguinte, a doutrina do santuário, ela não é apenas mais uma crença, né? Temos ali as 28 crenças, né? Na criação, na Bíblia, na divindade, na mortalidade da alma, e ali tem uma crença que Jesus está no santuário. Eu já ouvi alguns teólogos adventistas dizerem que a doutrina do santuário não deveria estar listada ali como mais uma crença, mas ela deveria ser um princípio, uma cosmovisão, uma lente por meio do qual todas as demais crenças ali listadas no Nisto Cremos deveriam ser interpretadas. O santuário é um sistema completo de teologia, porque ele conecta os grandes temas das Escrituras em um todo harmonioso. A teologia do santuário é uma plataforma firme e segura. Lembrem-se disso, é uma plataforma.
Se você perder de vista essa plataforma, você cairá em um mar de lama, você se afundará na areia movediça teológica. Você verá tantos livros, tantas bibliotecas, tantas teologias, tantas filosofias. Onde está a verdade? E quando você se agarra aqui, você afunda ali e você fica procurando, as coisas não se encaixam. A plataforma está em conhecer a doutrina do santuário, que conecta todos os temas da Bíblia, que conecta a criação do homem, o estado do homem na morte, a volta de Jesus, o destino dos ímpios, a justificação, a santificação, o amor de Deus, o grande conflito, tudo está conectado, porque Jesus é o centro, Jesus está dentro do santuário. Eu gosto de utilizar o exemplo do carro. Ali, quando você levanta o capô do carro, você tem várias engrenagens, mangueiras, e tudo está girando na sua mais perfeita ordem, né? O motor daquilo ali tudo é Jesus dentro do santuário celestial, e tudo vai girar harmonicamente, sistematicamente, né? As catracas encaixando-se perfeitamente, cada correia girando a sua roda, que gira em torno de um eixo, né? Tudo na mais perfeita ordem. Eu repito, o santuário, a teologia do santuário é uma plataforma firme e segura. Iremos publicar um livro, muito em breve, o livro sai esse ano, falando sobre a doutrina do santuário, e ali nós teremos o artigo do Crozier, que eu acabei de mencionar há pouco. Em 1888, né, 4 décadas depois do desapontamento, surgiu um questionamento sobre os marcos, os pilares da fé adventista. Além Gálatas, o aio era ou não era um antigo marco? E Ellen White teve uma visão e ela declarou o seguinte. Esse texto encontra-se lá no manuscrito 13, foi escrito em 1889 e aparece também em Eventos Finais. Veja só, o passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu, e tendo clara relação com o povo de Deus na terra. E o passar do tempo tem relação com o quê? Com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, as 3 mensagens angélicas, desfraldando o estandarte em que havia inscrição: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso está lá dentro das 3 mensagens, não é? Apocalipse 14, 12. Vamos prosseguir. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo, que ama a verdade, e a arca que contém a lei de Deus. Agora, o 4º marco. A luz do sábado do 4º mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. 5. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. E ela vai arrematar: não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocado na categoria dos velhos marcos. Eu gosto de ilustrar esses marcos como os pilares de uma casa. Você possui paredes, janelas, portas, acabamento e vários detalhes. Mas o que segura o edifício, o que segura a construção, o que segura o pavimento superior, o telhado, são as colunas. E aqui nós temos os marcos da teologia adventista. Se você ainda não memorizou, memorize, anote esse texto na sua Bíblia. Vamos, então, recapitular quais são esses marcos. Olha lá. Os 2.300 dias. Qual que é o fundamento bíblico? Daniel 8,14. As 3 mensagens angélicas estão fundamentadas em Apocalipse 14, 6 a 13. Depois, o santuário celestial. Há muitos textos na Bíblia, mas eu mencionei aqui Hebreus 8, 2 e Apocalipse 11, 19, que são textos importantes, como eu posso dizer aqui, são textos especiais, são marcos da doutrina do santuário. 4.
A lei de Deus e o sábado, Êxodo 20, 1 a 17. E 5, a não imortalidade da alma. Aqui nós temos Gênesis, Ezequiel, né, e João 5, 28 e 29. Cada um desses temas merece um estudo separado, não é mesmo? Nós estamos aqui a refletir sobre o santuário celestial, mas poderíamos montar vários programas, vários grupos de estudo, para que você estivesse embasado em cada um desses assuntos. Talvez você já ouviu uma pregação, mas eu pergunto, você conseguiria explicar esses temas para outras pessoas? A sua fé precisa estar firme, porque se algum desses pilares falhar, o edifício cai. Se não tem lei de Deus, para que haverá um juízo? Para que anunciar as 3 mensagens angélicas que a hora do juízo chegou? Se não há santuário, né? O que aconteceu em 1844? Se existe alma imortal e a ressurreição e a volta de Jesus e o amor de Deus, onde é que vão os perdidos, né? O milênio, a Bíblia é como um quebra-cabeça, eu vou falar para vocês. E todas as peças na Bíblia, elas precisam se encaixar. E muitas vezes no quebra-cabeça as pessoas querem encaixar a peça de uma maneira errada, não dá certo. A única maneira de encaixar todas as peças do quebra-cabeça bíblico é por meio desses 5 marcos. Isso aqui é a verdade presente, é a verdade para esse tempo, e você precisa dominar isso daqui. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre onde nós viemos, por isso eu estou falando de como a teologia adventista nasce, como ela é organizada, e para onde nós vamos, por que a Igreja Adventista foi fundada e qual é a sua missão. Quais foram as causas que levaram à formação da igreja? Então, eu já contei um pouco a história, vamos recapitular. Houve o grande desapontamento, e as pessoas tiveram de reexaminar as Escrituras para compreender o motivo do desapontamento. Onde que estava a falha? Será que nós erramos? E aí eles perceberam. Nós acertamos em quase tudo, mas erramos num ponto. A terra não é o santuário. Existe um santuário lá no céu, onde Cristo está, diante do Pai, né, a interceder pelo homem. E a partir de 1844, dar início à obra do juízo. Então, por meio do reexame da Bíblia, eles descobrem, eles vão escavando e veem que aquela verdade que estava soterrada por muitos séculos, ela aparece como arqueólogos descobrindo antigas ruínas, os pilares do adventismo. Isso levou os pioneiros da nossa igreja a um sistema completo e harmonioso de teologia e filosofia. E isso nos revela a missão de compartilhar os pilares e sistema doutrinários, né, adventistas, e que eu posso dizer aqui, bíblicos. E por isso a igreja é fundada, a organização da igreja é estabelecida com base nas Escrituras, nos pilares e com uma missão, a missão de pregar as 3 mensagens angélicas, a missão de dar à trombeta o sonido correto, a missão de anunciar a toda a terra, Jesus Cristo breve virá, prepara-te. Vi um anjo voando pelo meio do céu e ele dizia, é o evangelho eterno, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Essa é a nossa missão, e ela só é compreendida quando todas as peças deste quebra-cabeça, quando todas as engrenagens estão devidamente montadas. Então, a nossa igreja, ela não nasceu porque 2 pastores brigaram e cada um fundou a sua igreja. A nossa igreja não nasceu porque havia uma pessoa muito carismática que atraía multidões e ele falou, vou fundar uma igreja. Nada disso. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi impulsionada pelo descobrimento de um sistema bíblico-teológico. Não são doutrinas esparsas, é um sistema interconectado. Não foi Ellen White que inventou as doutrinas da igreja. Foi o estudo da Bíblia que levou os pioneiros adventistas a reconhecer os pilares de sustentação da nossa fé, os antigos marcos. E quais pilares são esses?
Primeiro que, quando vamos construir uma casa, assentamos o fundamento. O fundamento nosso é apenas as Escrituras. E as Escrituras em sua totalidade. Tudo deve estar baseado em um assim diz o Senhor. Com base nisso, eles foram, então, descobrindo os pilares, os 2.300 dias, depois as 3 mensagens angélicas, depois a mensagem do santuário, tudo calcado nas Escrituras e todos os versos da Bíblia. Não vale apenas ficar só com o Novo Testamento, só com o Velho, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não. Vale tudo, todas as Escrituras, mas apenas as Escrituras. Outro pilar, a lei de Deus e o sábado, e a alma mortal, ok? O ímpio não viverá eternamente queimando, não há alma imortal. Uma vez assentado a base, as colunas no seu devido lugar, você pode colocar o pavimento superior, que é um sistema de verdades harmoniosamente conectadas. E a partir dessa compreensão de onde nós viemos, nós compreendemos qual é a missão da igreja: pregar o evangelho eterno, pregar temei a Deus e dai-lhe glória, pregar o juízo já chegou, pregar caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, pregar aquele que adorar a besta e a sua imagem vai sofrer a ira de Deus, mas aqui está um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa pregação, esta é a verdade para este tempo. Então, esse é o edifício adventista. Isso aqui é uma radiografia, como se fosse a planta, né, para a construção do edifício da igreja, do edifício teológico. E esse edifício tem sido duramente atacado ao longo das décadas pelos mais variados indivíduos, pelas mais variadas formas. Filosofias modernas já procuraram derrubar esse edifício. Métodos errôneos de interpretação são desenvolvidos para ruir esses pilares. Teorias, raciocínios humanos estão constantemente batendo contra essa estrutura, mas a despeito de toda a criatividade de Satanás e dos seus seguidores, há mais de 170 anos, esse edifício permanece firme. Essas colunas permanecem inabaláveis. E a cada dia, a cada tempo que passa, a cada nova acusação, o povo de Deus vai pesquisando a Bíblia, vai verificando os fundamentos e percebe que eles são ainda mais fortes, estão mais e mais aprofundados no solo, na palavra de Deus. Essa plataforma tem se mostrado a cada década que passa mais firme e mais confiável. Um dos movimentos que atacou essa plataforma, né, esses movimentos, muitos deles começaram em 1950, com a introdução de métodos errôneos na parte de alguns teólogos, a introdução do método histórico crítico. Agora, os principais ataques ocorrem na década de 70 e na década de 80, com um homem chamado Desmond Ford. O doutor Ford era um australiano que fez 2 doutorados e mandaram ele para os Estados Unidos porque ele era muito popular, ele era muito carismático, ele pregava e atraía multidões, ele escrevia em todos os periódicos da igreja, mas ao longo de 2 décadas, ele já estava no seu coração, ruindo os pilares desse edifício, ruindo os pilares do evangelho eterno, e ele já não estava concordando com muitas coisas, e finalmente ele lançou o seu ataque, que a maioria das pessoas conhece, contra a doutrina do santuário. Depois o doutor Ford foi descredenciado, né, como pastor adventista, mas as suas ideias contrárias ao evangelho eterno e a sua concepção de justificação de evangelho fez ele querer derrubar o santuário. Então, ele tentou uma proposta diferente para o edifício da igreja. Que proposta foi essa?
Dê uma olhada aqui. As pessoas que discordam daquele edifício que eu mostrei, elas vão partir de outra premissa. Elas vão partir das múltiplas fontes da teologia. Mas a Igreja Adventista está fundamentada sobre as Escrituras e as Escrituras somente. Aqui não, aqui são múltiplas fontes. Daqui a pouco nós veremos o que são essas múltiplas fontes. Então, esse edifício que as pessoas propõem só possui uma coluna, que se chama Evangelho, ok? É o Evangelho, Jesus. Vamos só pregar Jesus. As doutrinas não são importantes. É o Evangelho do amor, é o Evangelho da inclusão, né? É a teologia do amor. E aqui, sobre essa coluna, eles vão montar um telhado baseado no sistema evangélico de teologia. O que é o sistema evangélico de teologia? É o sistema luterano calvinista. Tiago, nunca ouvi falar sobre isso. Olha, eu não tenho como entrar em todos os detalhes aqui agora, mas o sistema evangélico de teologia, ele parte de outros pressupostos. Eu vou destacar só dois deles. Parte do pressuposto da imortalidade da alma, parte do pressuposto de que não há livre-arbítrio no que se refere à salvação, as pessoas são predestinadas. A visão luterana é um pouquinho mais atenuada, a visão calvinista é a defensora por excelência do sistema de predestinação, e uma vez que você entende que as pessoas foram predestinadas, não há escolha. Deus já escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder, não é mesmo? Então, se Deus escolheu, o homem não pode fazer nenhuma escolha. Então, no sistema calvinista, Jesus não morreu por todos. Jesus só morreu por alguns, pelos eleitos. Então, os eleitos não têm de fazer nada, não é por obras. Antes deles nascerem, Jesus os escolheu e fala: eu vou morrer por esses e pelos outros. Os outros, felizmente, vão para o fogo. Mas por quê? Para a glória de Deus. O sistema calvinista trabalha com essas premissas. Mas por quanto tempo? Por toda a eternidade. Pela vida de pecado de 50, 60, 80 anos, eles vão queimar por toda a eternidade. Então, você percebe que as premissas luterano-calvinistas, elas são muito diferentes das premissas sobre as quais a Igreja Adventista está montada. E, no final, você chega no seguinte: o homem não tem que fazer escolha nenhuma. Jesus é amor, Jesus é que importa, e ele ama, ele vai salvar, porque até a fé é uma obra. Só que aí, quando a pessoa tenta mesclar isso aqui com teologia adventista, aí vira uma confusão. Porque a teologia adventista parte do pressuposto do livre-arbítrio. Não é porque é adventista, não. É porque é bíblico. Existe o livre-arbítrio. Escolhei hoje a quem sirvais, diz a Escritura. Então, o destino de cada pessoa baseia-se na sua escolha hoje, né? O sistema luterano é um pouco mais atenuado, mas o calvinista não tem a escolha. Então, veja só, múltiplas fontes de teologia. Agora eu tenho o evangelho do amor, e eu adoto um sistema evangélico, uma justificação evangélica, onde não importa a santificação. Ela não vai fazer a diferença, porque o que você faz ou deixa de fazer não muda o seu destino. Você foi escolhido, predestinado. É isso que é a teologia evangélica. Então, se o que você faz ou deixa de fazer não muda, as pessoas dizem: é Deus que escolheu te salvar e é unicamente pela graça. Para que vai existir um santuário? Para que haverá um juiz investigativo que vai verificar as escolhas de cada um? Nada disso tem lugar nesse sistema evangélico, entendeu? Porque não importa o que você faça, as suas escolhas, a santificação, ela está fora daquilo que te coloca no céu. Tudo bem? Então, com base nesse sistema evangélico, é estabelecido a igreja e a sua missão. E aí aparecem todo tipo de teologias, a teologia do amor, a teologia da inclusão, a teologia feminista, a teologia negra, a teologia LGBT. Porque tudo que importa é Jesus, as doutrinas não importam, é o evangelho do amor, ok? Então, vamos recapitular
qual é essa tentativa de criar um novo adventismo, que não é o adventismo profético. A igreja adventista é a igreja verdadeira, é a igreja da profecia, fundada sobre os marcos bíblicos. Agora, há uma tentativa em curso de criar um novo adventismo. Como que isso aí funciona? Eles se baseiam nas múltiplas fontes da teologia. Então, o que é uma fonte da teologia? A experiência, a filosofia humana, a ciência. Olha, Deus falou que criou Adão e Eva, mas isso é um mito. A ciência prova a evolução. Então, a gente não pode acreditar na Bíblia, né? Então, acreditamos na Bíblia desde que a Bíblia não se choque com a ciência. A tradição, a cultura. Ora, nos dias de Paulo, ele falava sobre, né, o casamento, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas aquilo era aquela época. Paulo era machista, Paulo era homofóbico. Então, nós não podemos considerar isso que Paulo escreveu. Então, eu acho que não tem problema, é uma questão cultural. Não está baseado no assim diz o Senhor, são múltiplas formas de teologia. Olha, vamos raciocinar. Pela lógica, não tem problema isso, entendeu? Então, a pessoa vai raciocinando, e aí fala assim, né? Podemos pagar algumas coisas no dia de sábado, podemos almoçar num restaurante no dia de sábado. Veja bem, eu não tive como preparar o alimento, então eu vou lá no restaurante, eu vou pagar alguém, e aí, pela lógica, eu cancelo um mandamento. Você está entendendo? Então, as múltiplas fontes da teologia, elas não ficam só com a Bíblia e com a Bíblia toda. Elas se utilizam da cultura, da tradição, da filosofia, da ciência, tudo bem? Agora, essas múltiplas fontes de teologia levam a ideias progressistas, evangelicalistas, e leva ao intelectualismo, à erudição. Olha, segundo o teólogo francês Jean-Pierre, para ele, Paulo aqui está falando, e aí complica tudo demais, e aí cita teólogo holandês, teólogo alemão, e aí fica aquela teologia fria, aquela teologia complicada, tão erudita, né? Evangelicalismo é só amor, e progressismo são essas ideias, né? Teologia negra, teologia feminista, teologia, né, homossexual. Isso aí tudo vai se resolver no evangelho do amor. Quem é você para falar que o outro irmão não pode se batizar? Quem é você para dizer que o membro que adulterou deve ser disciplinado? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus nos ensinou a amar. Todos nós somos pecadores, e as pessoas então vão chegar no absurdo de que não pode haver a disciplina eclesiástica, de que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. É o evangelho do amor. As doutrinas não são importantes. Mas será que Jesus não é uma doutrina? Qual Jesus essa pessoa está acreditando? E o evangelho do amor leva à missão da igreja. E a partir dessas premissas, a missão da igreja vai ser o quê? Números. Não importam as doutrinas, o importante é receber, é amar, é abraçar. O importante é batizar. Não importa muito como as almas são ganhas, desde que elas sejam ganhas. Não importa como essas almas pensam, desde que elas sejam batizadas. Ser batizadas quer dizer que elas são aceitas no amado, e é isso que importa, o aumento do número. O que importa é que elas aceitaram a Jesus, mesmo que não tenham renunciado ao mundo. No livro Grande Conflito, há um capítulo demonstrando que a extrema preocupação com o número de batismos, após a entrada de Constantino na igreja, foi o que precipitou a grande apostasia. Porque em pouco tempo, os novos conversos que nada sabiam, que talvez até haviam aceitado a Jesus, mas não haviam renunciado ao mundo, aceitaram a Jesus, mas não tomaram a sua cruz e o seguiram. Eles formaram a maioria em todas as comissões, a maioria dos bispos, a maioria dos patriarcados daquela época, e surge então a grande apostasia. Tudo isso está ali relatado e documentado em um grande conflito.
Então, essa é a missão do novo adventismo, partindo de múltiplas fontes de teologia, pregar o evangelho do amor e, no final, né, às vezes as pessoas podem pensar assim, olha, não come carne de porco e não tem um trabalho ao sábado, quem sou eu para dizer que ele não pode se batizar? E as pessoas, né, querem pregar que devemos aceitar a tudo e aceitar a todos. Eu quero dizer que a igreja aceita a todos, viu? A igreja aceita a todos. Uma pessoa que não é membro da igreja, uma pessoa, vamos colocar o que está aqui muito em voga, né? Eu quero dizer que os homossexuais são aceitos na igreja adventista. Eles podem assistir todos os cultos, podem participar do louvor congregacional, podem participar do culto de oração, podem levar as suas orações a Deus, podem participar da escola sabatina, podem fazer perguntas na escola sabatina, podem tirar as suas dúvidas na escola sabatina. Eu pergunto, aceitamos ou não aceitamos? Agora, deixamos claro que, para se batizar na igreja, há uma série de critérios, tudo bem? Que nós deduzimos esses critérios da Bíblia. Então, nós aceitamos sim, mas é preciso haver uma ordem, uma disciplina eclesiástica, porque a igreja adventista está fundada na Bíblia. E muitas das divisões, dos choques que ocorrem entre vários grupos hoje dentro do adventismo, é porque esses diversos grupos estão construindo os edifícios sobre bases diferentes. Um grupo está construindo sobre a Bíblia e toda a Bíblia, outro grupo está construindo sobre múltiplas fontes de teologia. Um está sobre a firme plataforma do santuário, outros grupos aceitam a cultura, a ciência, a filosofia. E aí, quais são as tendências desse novo adventismo? Vamos dar uma olhada. A autoridade das Escrituras. É feito um ataque, né? Será que a Bíblia tem autoridade absoluta sobre todas as áreas da vida? Será que a Bíblia não deveria estar condicionada culturalmente? Um livro com mais de 2000 anos, escrito numa língua esquisita lá no Oriente, deveria ter autoridade hoje sobre família, ciência e estilo de vida? 2. Qual é o propósito e missão da igreja adventista? A igreja adventista é a única igreja verdadeira? Seria o papel da igreja adventista reparar a brecha feita na lei de Deus? Seria a igreja adventista de verdade um movimento profético, erguida sobrenaturalmente no tempo do fim para preparar um povo para a transladação sem passar pela morte? Ou a igreja adventista é apenas mais uma igreja dentre tantas outras no cenário religioso, com mais uma verdade, cada um tem uma verdade, a igreja adventista não pode se declarar como a remanescente, todos têm uma verdade, todos são irmãos. Como entender o propósito da igreja adventista? Como entender o status, as prerrogativas da igreja adventista? 3. Interpretação profética. As profecias de Daniel e Apocalipse ainda são relevantes no século XXI? Não deveríamos reavaliar nosso método interpretativo? Será que a ideia de um decreto dominical, marca da besta, perseguição religiosa de abrangência mundial, não é algo do século XVIII, XIX? Será que não deveríamos abandonar isso? Essas são as tendências do novo adventismo, com as quais eu não concordo. São os ataques feitos aos antigos marcos, né? Outro ataque, criação e evolução. Deveríamos sustentar a literalidade do Gênesis e contradizer a ciência em relação às origens? Adão e Eva no Jardim do Éden não seria apenas uma alegoria infantil? Jesus e as doutrinas, né? Em vez de enfocar doutrinas, a igreja adventista não deveria pregar apenas o amor de Jesus. E aqui está um ponto crucial, meus irmãos. Jesus é uma doutrina. Quem era Jesus antes da encarnação? Ele era eterno com o Pai ou era um ser criado? Como foi a encarnação de Jesus? Jesus, ele era de fato o Filho de Deus ou não?
Jesus realmente morreu na cruz ou foi tudo uma encenação? Jesus ressuscitou ou não ressuscitou? Jesus retornou ao céu? Tudo isso, né, abrem muitos e muitos tópicos. Então, qual é o Jesus que as pessoas desejam pregar? Existe o Jesus miofisista, o Jesus ariano, o Jesus ebionita, né, que era o Jesus apenas um espírito, ele não tinha carne, era apenas um espírito ali na cruz que estava encenando. Então, ao longo da história cristã, foram propostos diversos Jesus. Então, não existe esse papo, eu vou pregar Jesus e o amor e não as doutrinas, porque o próprio Jesus pediu que os seus discípulos ensinassem aquilo que Jesus lhes passou. Não é mesmo? Agora, outro ataque, divórcio e casamento. Por que ser indelicado com pessoas em união estável? A pessoa é chamada ao batismo, olha, se você não é casado, não pode se batizar. Ai, fulano ficou ofendido, né? As pessoas que se divorciaram e casaram-se novamente fora da exceção bíblica, né? Por que não demonstrar amor e aceitação com a comunidade LGBT? Por que rejeitar o casamento homossexual? Se Jesus nunca excluiu as minorias, se Jesus optou pelos marginalizados, Jesus optou por todos, viu? Então, eu estou repetindo aqui alguns ataques, algumas tendências do novo adventismo. Fadiga do advento. Se já passaram mais de 170 anos desde o desapontamento e Jesus não voltou, será que ele vai voltar em breve? Deveríamos insistir, Jesus breve virá, o juízo está aí, né? Deveríamos continuar cantando, breve Jesus voltará. Deveríamos enfocar o juízo investigativo. Há mais de 50 anos, um número crescente de pastores e teólogos profissionais estão questionando a validade da interpretação dos 2.300 dias de Daniel 8. Essas novas propostas interpretativas deveriam ser reconhecidas pela igreja como a não existência de um santuário celestial. Se somos justificados pela fé, e eles acrescentam, e pela fé somente, por que pregar um juízo investigativo em que as obras das pessoas são avaliadas? Se o importante é só o amor e a graça, o juízo é uma doutrina errônea, dizem eles. Depois, questionar o ministério de Ellen White. Ela foi, de fato, uma profetisa, ela era portadora do dom de profecia, tudo que ela escreveu é inspirado, ou muitas coisas se tratavam de mera opinião da irmã White e dos seus associados? Se ela não era teóloga, nunca estudou teologia, com que autoridade ela poderia interpretar a Bíblia? Será que os escritos da irmã White não estão ultrapassados? E a pessoa fala, meu negócio é a Bíblia, eu não leio Ellen White, né? Agora, apenas lembrando, quando a pessoa é batizada na igreja adventista, ela faz uma profissão de fé. E ali, dentro da profissão de fé, ela promete harmonia com alguns pontos fundamentais, dentre eles, de que o dom de profecia foi concedido à pessoa de Ellen White. Agora, o 10. Adoração e estilo de vida. O novo adventismo prega que a mudança da forma de adoração baseada na Bíblia, que inclui transformação de caráter, deve ser alterada para um estilo... Deixa eu reformular a frase. Eles estão propondo uma mudança na adoração baseada na Bíblia e que inclui a transformação de caráter para um estilo de apelo emocional, uma pregação coach, que faz todo mundo chorar de autoajuda, focado nas necessidades existenciais do adorador, em vez de hinos sacros, músicas excitantes. Sermões de autoajuda mais curtos, com historinhas. E eu fico pensando, as pessoas ficam 2 horas para assistir um filme, ficam 3 horas para assistir um filme mais longo, mas não suportam 40, 50 minutos de um estudo bíblico. As pessoas ficam 2 horas para ver um jogo de futebol. Quando vai para a prorrogação, eles se empenham ainda mais. Mas 1 hora é muito tempo para o estudo da lição da escola sabatina.
mas essas são as propostas do novo adventismo. Em lugar da pregação doutrinária sólida que repreende o pecado, minimização da reforma da saúde, anulação da mensagem bíblica da modéstia cristã. E outro dia eu vi o pastor Rodrigo Silva falando que, antigamente, os pregadores exortavam ao crente a chegar até Deus e diziam assim: eu sou um pecador maldito, por favor, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou egoísta, muda o meu caráter. E hoje as pregações incentivam que a pessoa vá até Jesus e diga: Senhor, eu tenho um problema em minha empresa, Senhor, eu estou doente, Senhor, eu não estou me sentindo bem, Senhor, eu gostaria de prosperar academicamente. É importante você levar todos os seus desejos a Jesus, mas o principal é para que ele possa solucionar o problema do pecado. Esse é o grande problema da nossa vida. Vimos então as tendências do novo adventismo que estão batendo contra aqueles pilares fundamentados todos nas Escrituras e nas Escrituras como um todo. Haveremos de resistir. Como vamos vencer essas ameaças? E eu quero explicar um pouco mais aqui para vocês sobre sistema teológico. Os primeiros cristãos, eles estavam fundamentados na Bíblia e na Bíblia somente. Até uma Bíblia era difícil de você encontrar, não havia muitos livros de teologia. Então eles liam a Bíblia e explicavam a Bíblia do jeitinho que Paulo falou. Eles não ficavam inventando termos teológicos, escolas de pensamento, teologias, filosofias. Eles tentavam utilizar a linguagem dos apóstolos. Era tudo muito simples, por isso que não existem livros de teologia daquela época, né? Se você pegar os livros mais antigos do cristianismo, eram testemunhos, eles eram bem simples. O culto era simples, não havia muitas formas, muitas cerimônias. O culto complexo, com cerimônias exteriores, grandiosidades, cerimônias que você não sabe se agora levanta, se ajoelha, se senta, o que vem antes de quê, né? Tudo era bem simples no início. Só que depois, com a grande apostasia, entrou na igreja cristã o sistema clássico de teologia. O que é o sistema clássico? Quando os primeiros cristãos estavam tentando convencer os pagãos, eles não conseguiam, porque os pagãos estudavam os filósofos gregos, os poetas latinos, e eles sempre se expressavam em termos grandiloquentes, os pagãos grego-romanos. Eles estavam ali curtindo a vida nas arenas, vendo as suas peças de teatro, vendo os seus jogos, um estilo de vida um tanto quanto sofisticado, com teorias sobre a formação do mundo, teorias sobre a alma, teorias sobre a felicidade, e os cristãos com um sistema muito simples, com a simplicidade das escrituras que até uma criança compreendia. Então, os cristãos, eles tentaram explicar a Bíblia em termos filosóficos. É aí que eles unem a filosofia grega ao sistema cristão. É aí que Platão é adotado como um grande teólogo, né? É aí que Agostinho vai mesclar, vai sistematizar a filosofia grega com o cristianismo. Então, o sistema católico, ele é baseado em múltiplas fontes de teologia. Não é apenas Bíblia, é Bíblia e filosofia. E o pensamento humano e a tradição têm certa preponderância sobre o texto bíblico, o sistema católico. Os protestantes, eles tentam se desvencilhar do sistema católico, mas eles ainda ficam presos na escolástica. Os protestantes ficam presos a uma teologia filosófica que não decorre totalmente da Bíblia, mas que utiliza-se da razão humana. E como reação é o que diz lá na igreja de Sardes dos protestantes: tem nome de quem vives, mas está morto. O que surgiu lá na Europa, principalmente na Alemanha? O sistema teológico moderno, ou como você deve ter ouvido, pós-moderno, liberal.
que não aceita tudo que está na Bíblia, que vai partir para a evolução, que vai partir para a crítica do texto. Não, não deve ter sido assim. Né? Será que teve esse milagre? Não. Olha, eu vou tentar explicar esse milagre, chamado de alta crítica, ou método de interpretação crítico-histórico. Eu quero dizer que quando o adventismo começa, ele rejeita o sistema teológico moderno, que é utilizado por católicos e protestantes, o método crítico histórico, e ele rejeita também o sistema teológico clássico, o sistema escolástico da filosofia. O adventismo, ele está baseado na simplicidade das escrituras. Por isso o adventismo, ele é um movimento restauracionista. Nós pretendemos restaurar o cristianismo desde as suas origens, desde a sua base, desde o século I, desde os dias dos apóstolos. A Reforma Protestante quis restaurar o cristianismo até Agostinho. Agostinho era depois de Constantino, né? Então, os protestantes procuraram restaurar a teologia agostiniana. Quando vem o adventismo, não, é desde o início. É toda a Bíblia na sua simplicidade, tudo que está escrito é isso aí. Por isso que quando você pega os livros dos pioneiros, eles não citam teólogos, eles só citam a Bíblia. É um verso aqui e outro ali, que vai se encaixando, que se encaixa, e por meio de uma passagem após a outra, eu descubro a verdade bíblica. Eu quero dizer que só há segurança contra as novas tendências, contra esse novo adventismo, se você se agarrar ao sistema bíblico de interpretação. É preciso abandonar esse sistema de teologia erudita, filosófica, que quer se desenvolver entre nós. Precisamos de um retorno às Escrituras, um sistema bíblico que pode ser pregado e compreendido pelas crianças, pelo seu José, pela Dona Maria, pelos analfabetos, pelos mais simples. Esse é, de fato, o sistema inclusivo. Não é aquele sistema que eu preciso recitar o grego, o hebraico, o filósofo, né, alemão, o filósofo americano. É um sistema simples que não vai me envaidecer com o meu conhecimento. É a Bíblia que aparece e o teólogo, ele é lançado ao chão, porque não há lugar mais para o teólogo, é apenas para o professor de Bíblia, né? Então, a proposta é um retorno ao sistema adventista simples. Como devemos interpretar a Bíblia? Isso aqui é importante você anotar, né, no cantinho da sua Bíblia. Já que devemos retornar à Bíblia, como devemos interpretar a Bíblia? Veja só, as verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Perceba isso aqui. A tendência dos sistemas filosóficos clássico e do sistema moderno é dizer que a Bíblia disse, mas não disse. Eu posso dar um exemplo muito atual e você vai sentir como que isso aqui é importante. Nós estudamos há algumas semanas o texto de Efésios 2,15. E ali é dito que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E esse é um texto difícil para alguns interpretar. E qual a tendência? A tendência é esquecer o que está escrito. A tendência é construir um sistema filosófico, teológico, onde existe uma lei cerimonial e uma lei moral, e aí depois que você constrói isso, você fala, ali Paulo quis dizer lei cerimonial, mas ele escreveu lei dos mandamentos. Mas, na verdade, é lei cerimonial. Isso aqui é não utilizar as palavras da Bíblia. E fiquem tranquilos, né? Quem quiser entender Efésios 2,15, nós temos um curso, Teologia das Alianças. Eu não quero explicar o texto. Eu só estou querendo demonstrar como funciona.
Às vezes a gente pensa, não, mas eu aceito a Bíblia. E aí, quando chega um texto difícil, a gente quer dar voltas, né? A gente, olha, Paulo falou isso, né? Mas não é bem isso. Na verdade, Paulo escreveu aqui sobre as... Mas veja, no primeiro século, aí a gente começa a construir todo um edifício filosófico. Nos afastamos do texto bíblico e falamos, olha, ele escreveu isso, mas ele não quis escrever isso. A única segurança nossa é abandonar a teologia. Eu não sou contrário à teologia, eu tenho muitos livros de teologia. Eu só estou querendo dizer que temos que abandonar as explicações artificiais e temos de usar as palavras do autor bíblico. Porque quando você vai explicar Efésios 2,15 e constrói todo aquele raciocínio artificial, a pessoa fala, não, mas aqui está escrito a lei dos mandamentos. Meu amigo, até você conseguir convencê-la que o seu sistema artificial é ali o que Paulo quis dizer, vai muito tempo. Mas uma vez, quando você está travado dentro da trincheira, com a linguagem da Bíblia, ninguém muda, porque a sua defesa não é um argumento, a sua defesa não é uma ideia, a sua defesa não é uma teologia, a sua defesa não é o que o teólogo francês, não é o que o comentário X falou, a sua defesa é o texto bíblico. O texto diz assim, então você não precisa de argumento, porque uma só sentença das Escrituras vale mais do que 10.000 ideias ou argumentos de homens. Eu volto aqui para o texto, olha só. As verdades mais claramente reveladas nas Escrituras Sagradas têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparecem na linguagem pregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou, errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou uma figura. Então, você está lá lendo um texto onde Paulo fala algo que entrou rasgando a sua garganta. Aí você se pergunta, é uma figura ou é literal? Bom, é literal. Então, vale o que está aqui. Como vamos entender? Não vou imaginar. Procure outro texto da Bíblia, comparando texto com texto. Agora, quando é uma figura ou um símbolo, aí você tem que compreender o símbolo. Abriu lá a sua Bíblia, em Ezequiel, Isaías, várias profecias, você vai se perguntar, essa profecia é literal ou é simbólica? Eu vejo muitas pessoas discutindo sobre Daniel 11, né? Antes de você discutir sobre Daniel 11, antes de você estudar sobre Daniel 11, você tem que se questionar, essa é uma profecia literal ou uma profecia simbólica? Isso é a primeira coisa que você se pergunta antes de compreender o texto. Se é literal, se não tem figura de linguagem, se não tem símbolo, então é para entender desse jeito. Veja só, outro texto do grande conflito. Em relação ao sistema popular de interpretar as Escrituras, ou de mal interpretá-las, escreveu Wolff, a maior parte da igreja cristã tem se separado do claro sentido das Escrituras, volvendo ao sistema fantasioso dos budistas. Estes creem que a futura felicidade dos homens consistirá em mover-se pelo ar. Tudo é meio abstrato, meio filosófico, não é? Admitem que quando leem judeus, devem entender gentios. E quando leem Jerusalém, devem compreender igreja. E se fala da terra, significa céu. E pela vinda do Senhor, devem compreender o progresso das sociedades missionárias. E subir ao monte da casa do Senhor significa ir à igreja, né? Na época, imponente reunião religiosa dos metodistas. Então, olha esse método popular de interpretar a Bíblia. Eu mesmo já fiz isso. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou só querendo deixar bem exemplificado. Às vezes é comum a gente se deparar com uma passagem difícil, e aí nós falamos o seguinte, olha,
Naquela época, quando está Israel, era Israel. Mas hoje, onde está escrito Israel, a gente vai ler igreja. Você mudou a palavra da Bíblia, tudo bem? Existem alguns lugares onde Paulo utiliza Israel para se referir à igreja. Mas lá em Romanos 11, Israel é Israel, igreja é igreja. São dois grupos ali que ele trata de maneira separada. É a oliveira brava e a oliveira domesticada. Então, muito cuidado ao manipular o texto da Bíblia, e às vezes com a melhor das intenções. Lembrem-se que a nossa fortaleza está em utilizar a Bíblia na sua forma natural, com o seu óbvio sentido, sem mudar as palavras da Bíblia. Qual a missão da Igreja Adventista, então? Estamos aqui reunidos em uma vigília que vai terminar no domingo, né? Qual é a missão do remanescente fiel? Eu acredito que a Igreja Adventista é a igreja verdadeira. Eu acredito que a igreja que é liderada pela Assembleia Geral da Associação Geral, que é o órgão máximo desta igreja, está sendo conduzida por Deus. Lembrem-se que o presidente da Associação Geral não é o cargo máximo, ok? Nós não temos um papa na igreja adventista, um rei, um monarca. O órgão máximo da igreja é a Assembleia, composta por quase 3.000 delegados. Esse é o órgão máximo. Eu creio que Deus está dirigindo esses delegados, Deus tem dirigido a sua igreja, por mais imperfeições que possa haver aqui e acolá, indivíduos que às vezes não representam corretamente o caráter de Deus e que estão ali por alguma ocasião, em algum cargo, em alguma função da igreja, mas nós não podemos olhar para esses indivíduos, nós temos que saber que a igreja é a igreja remanescente da profecia. A igreja adventista tem a missão de pregar a verdade presente, a verdade para este tempo. A igreja adventista tem a missão de preparar um povo para a transladação. Você está envolvido nessa missão? Veja o que Jesus disse. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o quê? Ensinando-os a guardar, ensinando a lei, ensinando as doutrinas, todas as coisas que Jesus ensinou aos apóstolos, que Jesus ensinou a Paulo e que ele escreveu em suas cartas. Jesus estará conosco. Apocalipse 14, 6-7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. Vamos repetir juntos. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Essa é a esperança do advento. Você precisa compreender o que é o Evangelho Eterno, você precisa compreender na Bíblia e saber mostrar que chegou a hora do juízo, senão você vai ser confundido, senão o edifício teológico da sua cabeça vai ser abalado. Você precisa edificar sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Qual a missão da igreja? Testemunhos para a Igreja, volume 9. Em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incendiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância. Que obra é essa? Não existe outra obra, existe essa. Você tem que participar dessa obra. Todas as demais obras, a obra da educação verdadeira, a obra médico-missionária, a obra do auxílio aos pobres e necessitados, toda a obra se encaixa na proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Meu querido amigo, alguma outra coisa está absorvendo a sua atenção. Talvez a preocupação com os estudos em excesso, a preocupação com a empresa, a preocupação com outros temas, e a verdade para este tempo está ficando de lado. Você
é representado por esses anjos voando pelo meio do céu, pregando as 3 mensagens mais importantes. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles, os adventistas do 7º dia, permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a sua atenção. Eu agradeço a todos, que vocês possam compreender como a Igreja Adventista surgiu, por meio do duro estudo da Bíblia. Não foi por livros de Ellen White, foi porque os pioneiros estudaram a Bíblia, encaixaram textos com textos, descobriram este belo fundamento que está sendo muito atacado, mas debaixo de pedra, debaixo de bombardeio, não importa, o povo de Deus prevalecerá. A igreja militante se tornará na igreja triunfante. Haverá a sacudidura, mas o Espírito Santo descerá sobre os atalaias fiéis. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Eu gostaria de fazer o apelo para que hoje você se decida a colocar a proclamação das 3 mensagens angélicas em primeiro lugar na sua vida. Anote na porta do seu guarda-roupa, anote na sua Bíblia, decorar, estudar, compreender e se envolver na proclamação dessas 3 mensagens. Que o eterno Deus abençoe a todos. Um feliz sábado. Amém.